Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Sou a Luciana Bosa. Hoje vamos ler juntos o conto O Sonho de um Homem Ridículo, de Fyodor Dostoiévski. Se inscreva no canal, curta, compartilhe para apoiar esse projeto. Obrigada. Capítulo 1. Eu sou uma pessoa ridícula. Agora me chamam de louco. Isso seria uma espécie de promoção se não fosse pelo fato de eu continuar tão ridículo aos olhos das pessoas quanto antes. Mas não me ressinto por isso. Todas são estimadas para mim agora, mesmo quando riem de mim, e, de fato, é só por esse motivo que são particularmente estimadas para mim. Eu poderia acompanhá-las em suas risadas, não precisamente nesse riso a minhas custas, mas através da afeição por elas, se não me sentisse tão triste ao olhá-las. Triste porque não conhecem a verdade e eu a conheço. Oh, como é difícil ser o único que sabe a verdade, mas as pessoas não compreenderão isso. Não, elas não compreenderão. Antigamente, sofria muito por parecer ridículo. Não o parecendo, mas sendo-o. Sempre fui ridículo e já o sabia, talvez desde o momento em que nasci. Talvez desde os 7 anos de idade já soubesse que era ridículo. Depois fui para a escola, estudei na universidade e entendam, quanto mais eu aprendia, mais sistematicamente compreendia que era ridículo. De modo que, no final, parecia que todas as ciências que estudei na universidade existiam apenas para provar e evidenciar para mim, ao me aprofundar mais nelas, que era ridículo. Era o mesmo com a vida como fora com a ciência. A cada ano aumentava e se fortalecia em mim o conhecimento da minha condição ridícula, em todos os sentidos. Todas as pessoas sempre riram de mim, mas nenhuma delas sabia ou suspeitava que se havia um homem na terra que sabia melhor do que ninguém que eu era ridículo, esse alguém era eu mesmo. E o que mais me ressentia era o fato de que elas não sabiam disso. Mas isso era por minha própria culpa. Estava tão orgulhoso que por nada desse mundo o teria contado a alguém. Esse orgulho cresceu em mim com o passar dos anos, e se tivesse me permitido confessar a alguém que era ridículo, acredito que teria estourado os miolos na mesma noite. Oh, como sofri na minha juventude com o medo de que pudesse ceder e confessá-lo aos meus colegas de escola. Mas desde que cresci até a idade adulta, por alguma razão desconhecida, fiquei mais calmo, embora percebesse com maior clareza a cada ano minha característica horrível. Digo desconhecida, pois até hoje não sei dizer o porquê. Talvez fosse devido à terrível miséria que crescia em minha alma por algo que era mais importante do que qualquer outra coisa sobre mim. Que esse algo era a convicção que me ocorrera de que nada no mundo importava. Há muito que pressentira isso, mas a realização completa veio no ano passado, quase que de repente. Abruptamente senti que tudo era a mesma coisa para mim, e que tanto me fazia se o mundo existisse ou se nunca houvesse existido. Comecei a sentir com todo o meu ser que não havia nada além de mim. A princípio, imaginei que muitas coisas tinham existido no passado, mas depois imaginei que não tinha havido nada no passado, e que se assim me parecera foi por alguma razão. Pouco a pouco, imaginei que também não haveria nada no futuro. Então deixei de ficar com raiva das pessoas e quase deixei de percebê-las, o que não tardou a se refletir sobre as coisas mais insignificantes. Eu costumava, por exemplo, esbarrar nas pessoas nas ruas. E não por estar perdido em pensamentos, no que tinha a pensar. Eu quase tinha desistido de pensar naquela época, nada me importava. Se pelo menos tivesse resolvido os meus problemas. Oh, eu não havia resolvido nenhum deles e havia tantos. Mas desisti de me preocupar com qualquer coisa e todos os problemas desapareceram. E foi depois disso que descobri a verdade. Descobri a verdade em novembro passado, no dia 3 de novembro, para ser mais preciso.
e desde então lembro-me de todos os pormenores. Era uma noite sombria, uma das noites mais sombrias que já vi. Estava voltando para casa lá pelas 11 horas e lembro que estava pensando que a noite não poderia ser mais sombria, até num sentido físico. A chuva caíra o dia inteiro e era uma chuva fria, fechada e quase ameaçadora, carregando, lembro-me, um rancor inconfundível contra a humanidade. De repente, entre as 10 e as 11, a chuva parou e foi seguida por uma umidade horrível, ainda mais fria e úmida do que a chuva. E uma espécie de vapor subia de tudo, de todas as pedras da rua e de todas as faixas de rodagem, quando, ao passar, alguém olhasse o mais longe possível. De repente, ocorreu-me um pensamento. Se todas as lâmpadas da rua tivessem sido apagadas, seria menos triste, já que as lâmpadas a gás deixavam o coração mais triste porque iluminavam tudo. Eu mal tinha comido naquele dia e passara a noite com um engenheiro e dois outros amigos também estavam lá. Fiquei em silêncio. Imaginava que minha presença os entediasse. Eles conversavam sobre algo empolgante e de repente ficaram animados com isso. Mas eles realmente não se importavam, eu pude perceber, e apenas demonstravam estar animados. De repente, eu disse isso a eles: Meus amigos, vocês realmente não se importam com isso, de um jeito ou de outro. Eles não se ofenderam, mas riram de mim. Isso foi porque falei sem nenhuma censura, simplesmente porque isso não importava para mim. Eles viram que não, e isso os divertiu. Enquanto pensava nas lâmpadas de gás na rua, olhei para o céu. Estava terrivelmente escuro, mas era possível ver distintamente. Nuvens esfarrapadas e entre elas manchas pretas insondáveis. De repente, notei em uma dessas manchas uma estrela e comecei a observá-la atentamente. Isso porque a estrela havia me dado uma ideia. Eu decidi que iria me matar naquela noite. Já havia decidido firmemente fazê-lo 2 meses antes, e por mais que fosse pobre, comprei um esplêndido revólver naquele mesmo dia e o carreguei. No entanto, tinham já passado 2 meses e o revólver ainda estava na minha gaveta. Eu estava tão indiferente que desejei esperar por um momento em que não estivesse tão indiferente. O motivo, não sei. E assim, durante 2 meses, todas as noites em que voltava para casa, pensava em me matar. Fiquei esperando o momento certo. E então, nesse momento, a estrela me trouxera um pensamento. Decidi que certamente seria durante aquela noite. E não sei por que a estrela me trouxera tal pensamento. Enquanto estava olhando para o céu, essa menininha me agarrou pelo cotovelo. A rua estava vazia e quase não havia ninguém para ser visto. Um cocheiro dormia à distância em sua carruagem. Era uma criança com cerca de 8 anos, com um lenço na cabeça, usando nada além de um vestidinho puído, todo encharcado pela chuva, mas o que mais me chamou a atenção foram os seus sapatinhos, rasgados e molhados, de tal maneira que ainda me lembro. Eles chamaram particularmente minha atenção. De repente, ela me puxou pelo cotovelo e me chamou. Ela não estava chorando, mas espasmodicamente proferindo algumas palavras que não conseguia pronunciar corretamente, porque estava tremendo e se encolhendo. Estava aterrorizada com alguma coisa e continuava proferindo: Mamã, mamã. Virei-me para ela, não disse uma palavra e continuei meu caminho. Mas ela correu, me puxando, e havia um tom em sua voz que, em crianças assustadas, denota desespero. Eu conheço esse som. Embora ela não articulasse as palavras, entendi que sua mãe estava morrendo ou que algo desse tipo estava acontecendo, e que ela havia saído de casa para pedir o auxílio de alguém, a fim de encontrar alguma coisa com que ajudar sua mãe. Mas não segui na direção que ela me indicava. Pelo contrário, tive o impulso de afastá-la de perto de mim.
Disse-lhe que primeiro deveria ir até um policial, mas apertando as mãos, ela correu ao meu lado, soluçando e ofegando, e não me deixou ir. Então bati meu pé e gritei com ela. Ela me chamou, Senhor, Senhor, mas de repente me abandonou e correu pela estrada. Outro transeunte apareceu, e ela evidentemente voou de mim para ele. Subi ao meu quinto andar, tenho um quarto em um apartamento onde há outros inquilinos. Meu quarto é pequeno e miserável, com uma claraboia em forma de semicírculo. Possuo um sofá coberto de couro americano, uma mesa com livros, duas cadeiras e uma poltrona confortável, tão antiga quanto se pode ser, mas com um formato antigo dos bons. Sentei-me, acendi a vela e comecei a pensar. No quarto ao lado do meu, através da parede divisória, uma perfeita desordem estava acontecendo. Isso vinha ocorrendo nos últimos 3 dias. Um capitão aposentado morava lá e estava com meia dúzia de visitantes, cavalheiros de reputação duvidosa, bebendo vodka e jogando com um baralho antigo. Na noite anterior, houve uma briga e eu sabia que 2 deles tinham se puxado pelos cabelos. A senhoria queria reclamar, mas estava assustada com o capitão. Havia apenas um outro inquilino no apartamento, uma pequena, magra e disciplinadora senhora, em visita a Petersburgo, com 3 filhinhos que ficaram doentes tão logo entraram no alojamento. Tanto ela quanto seus filhos estavam com um medo mortal do capitão e, trêmulos, passaram a noite em claro. O filho mais novo teve uma espécie de ataque de pânico. Eu sei que esse capitão, às vezes, detém as pessoas na Avenida Nevsky e pede esmolas. Eles não vão arranjar algum emprego para ele, mas é estranho dizer, é por isso que eu estou dizendo, que durante todo esse mês em que o capitão esteve aqui, seu comportamento não me causou aborrecimento. Evidentemente, tentei evitar desde o início qualquer convívio com o capitão, e ele também ficou entediado comigo desde o início. Mas nunca me importei com quanto eles gritavam do outro lado da divisória, nem com quantos lá permaneciam. Ficava sentado a noite toda e os esquecia tão completamente que nem os ouvia. Ficava acordado até o amanhecer. Já fazia 1 ano que isso acontecia. Sentava-me a noite toda na minha poltrona, em frente à mesa, sem fazer nada. Apenas lia de dia. Ficava sentado e nem sequer pensava em nada. Ideias de um tipo vagavam pela minha mente e eu as deixava ir e vir como quisessem. Uma vela inteira se queimava todas as noites. Sentava-me em silêncio à mesa, pegava o revólver e o colocava diante de mim. Quando o deixava ali, perguntava a mim mesmo: é assim mesmo? E respondia com total convicção: é. Ou seja, vou me matar. Eu sabia que deveria me matar naquela noite, com certeza, mas quanto tempo deveria continuar sentado à mesa, eu não sabia. E sem dúvida teria me matado se não fosse por aquela garotinha. Capítulo 2. Veja bem, embora nada me importasse, eu podia sentir dor, por exemplo. Se alguém tivesse me batido, teria me machucado. Era o mesmo moralmente. Se algo muito patético acontecesse, eu teria sentido pena, como costumava fazer nos velhos tempos, quando havia coisas na vida que importavam para mim. Se tivesse sentido pena naquela noite, certamente teria ajudado uma criança. Por que então eu não ajudei a garotinha? Por causa de uma ideia que me ocorreu na época. Quando ela estava me chamando e me puxando, de repente surgiu uma pergunta diante de mim e eu não pude respondê-la. Era uma pergunta indolente, mas fiquei irritado. Fiquei irritado com a reflexão de que, se eu iria acabar comigo naquela noite, nada deveria ter importado para mim. Porque, de repente, não senti uma pontada estranha, bastante contraditória na minha posição. Realmente não sei como transmitir minha sensação fugaz no momento, mas a sensação persistiu em casa quando eu estava sentado à mesa e fiquei muito irritado porque não fazia muito tempo. Uma reflexão seguiu outra.
Vi claramente que, enquanto ainda era um ser humano e não um nada, eu estava vivo e podia sofrer, ficar com raiva e sentir vergonha por minhas ações. Que assim seja. Mas se eu vou me matar em 2 horas, digamos, o que é essa menininha para mim e o que tenho a ver com vergonha ou com qualquer outra coisa que possua relação com o mundo? Devo me transformar num nada absoluto. E pode realmente ser verdade que a consciência de que deixarei completamente de existir dentro em breve, e portanto todo o resto deixará de existir, não afeta de forma alguma no meu sentimento de pena pela criança, nem o sentimento de vergonha após uma ação desprezível. Bati com o pé e gritei com aquela criança infeliz, como se quisesse dizer: não apenas não tenho pena, mas mesmo que me comporte de forma desumana e desprezível, sou livre para fazer isso, pois daqui a 2 horas tudo estará acabado. Vocês acreditam que foi por isso que gritei com ela? Eu estou quase convencido disso agora. Parecia claro para mim que a vida e o mundo, de alguma forma, dependiam de mim. Posso quase dizer que o mundo agora parecia criado para mim apenas. Se eu me matasse, o mundo deixaria de existir, pelo menos para mim. Isto para não falar de que talvez nada exista para alguém quando eu partir, e que assim que minha consciência se extinguir, o mundo inteiro também desaparecerá e ficará vazio como um fantasma, como um mero apaziguamento da minha consciência, pois possivelmente todo esse mundo e todas essas pessoas sejam apenas eu mesmo. Lembro-me de que, enquanto me sentava e refletia, inverti todas essas novas perguntas que fervilhavam uma após a outra de outra maneira, e pensei em algo completamente novo. Por exemplo, de repente me ocorreu uma reflexão estranha. Se eu tivesse vivido na Lua ou em Marte, ou em outro tempo, e houvesse cometido a ação mais vergonhosa e desonrosa, e devido a essa ação me tivesse visto ultrajado e desonrado de uma maneira como só às vezes pode ver-se nos sonhos, em pesadelos, e se depois de me encontrar na Terra conseguisse reter a memória do que havia feito no outro planeta e ao mesmo tempo soubesse que nunca, em nenhuma circunstância, retornaria para lá, então, olhando da Terra para a Lua, devo me importar ou não? Devo sentir vergonha por essa ação ou não? Essas eram perguntas inúteis e supérfluas para o revólver que estava diante de mim. E eu sabia, em todas as fibras do meu ser, que isso aconteceria com certeza. Mas essas perguntas me excitavam e me enfureciam. Parecia-me que, afinal, não podia morrer sem ter, de qualquer maneira, resolvido esses problemas. Em suma, a criança me salvou, pois, devido a essas perguntas, adiei a minha morte. Enquanto isso, o clamor começava a diminuir no quarto do capitão. Eles haviam terminado o jogo, estavam se acomodando para dormir, e enquanto isso, estavam resmungando e lentamente terminando suas brigas. Nesse momento, de repente, adormeci na minha cadeira à mesa, algo que nunca havia acontecido comigo antes. Adormeci de um momento para o outro. Os sonhos, como todos sabemos, são coisas muito esquisitas. Algumas partes são apresentadas com uma vivacidade assustadora, com detalhes trabalhados, como o acabamento das joias, enquanto outras vagueiam, por assim dizer, sem percebê-las, como, por exemplo, através do espaço e do tempo. Os sonhos parecem ser estimulados não pela razão, mas pelo desejo, não pela cabeça, mas pelo coração. E, no entanto, sobre que coisas tão complicadas passa, às vezes, a minha razão nos sonhos, que coisas absolutamente incompreensíveis lhe acontecem. Por exemplo, meu irmão morreu há 5 anos. Às vezes sonho com ele. Ele participa dos meus negócios, falamos longamente de tudo quanto se possa imaginar. E, no entanto, durante todo o meu sonho, tenho consciência e lembro a todo instante que meu irmão está morto e enterrado. Como é que não estou surpreso que, embora ele esteja morto,
Permaneça aqui ao meu lado e trabalhando comigo, porque minha razão o aceita totalmente. Mas já chega. Vou começar falando-lhes sobre o meu sonho. Sim, tive um sonho, meu sonho de 3 de novembro. Eles zombam de mim agora, dizendo-me que foi apenas um sonho. Mas importa se foi um sonho ou realidade? Se o sonho me trouxe a verdade? Porque uma vez que se reconheceu a verdade, depois que ela foi vista, sabemos que é a verdade e que não existe outra, e não pode haver outra, esteja você dormindo ou acordado. Se foi um sonho, que seja, mas a vida real, da qual vocês tanto apreciam, estava eu disposto a extingui-la pelo suicídio. E meu sonho, oh, ele me revelou uma vida diferente, renovada, grandiosa e plena de poder. Atenção! Capítulo 3. Mencionei que adormecia de um momento para o outro e até parecia refletir sobre os mesmos assuntos. De repente, sonhei que peguei o revólver e o apontei diretamente para o meu coração. Meu coração e não minha cabeça. Eu tinha decidido de antemão atirar na minha cabeça, na minha têmpora direita. Depois de apontar para o meu peito, esperei 1 ou 2 segundos e, de repente, minha vela, minha mesa e a parede à minha frente começaram a se mover. Eu me apressei em puxar o gatilho. Em sonhos, às vezes, sonhamos que caímos de uma altura ou somos esfaqueados ou espancados, mas nunca sentimos dor, a menos que, talvez, nos machuquemos de verdade na cama. Então sentimos dor e quase sempre acordamos. Ocorreu o mesmo no meu sonho. Não senti nenhuma dor, mas pareceu-me que, por causa do tiro, tudo dentro de mim se tinha partido e de repente se desfazia, e tudo à minha volta ficava mergulhado nas trevas. Eu parecia estar cego e entorpecido, e estava deitado sobre algo duro, estendido. Não via nada e não podia fazer o menor movimento. As pessoas estavam andando e gritando ao meu redor. O capitão berrou, a senhoria gritou, e de repente outra pausa e eu estava sendo carregado dentro de um caixão fechado. Eu senti como se o caixão balançasse enquanto o carregavam, e pela primeira vez me ocorreu a ideia de que estava morto, absolutamente morto. Eu o sabia e não tinha mais dúvidas. Eu não podia ver nem me mover, e ainda assim estava sentindo e refletindo. Mas logo fui reconciliado com a posição e, como normalmente acontece em um sonho, aceitei os fatos sem contestá-los. E agora fui enterrado na terra. Todos eles foram embora, fiquei sozinho, totalmente sozinho. Não me mexi. Toda vez que imaginava estar enterrado, a única sensação que associava à sepultura era de umidade e frio. Então agora sentia que estava com muito frio, principalmente nas pontas dos pés, mas não sentia mais nada. Permaneci quieto. Estranho dizer que não esperava nada, aceitando sem contestação que um homem morto não tinha o que esperar. Mas estava úmido. Não sei quanto tempo se passou, 1 hora, alguns ou muitos dias, quando de repente me caiu sobre o olho esquerdo que mantinha fechado uma gota de água que se tinha infiltrado pela tampa do caixão. 1 minuto depois caiu um segundo pingo, 1 minuto depois um terceiro e assim por diante, regularmente a cada minuto. Surgiu um brilho repentino de profunda indignação em meu coração e, de repente, senti uma pontada de dor física. É a minha ferida, pensei. É a bala. E a cada minuto continuava caindo uma gota na minha pálpebra fechada. E então, não com a minha voz, mas com todo o meu ser, invoquei o poder responsável por tudo o que estava acontecendo comigo. Quem quer que você seja, se você existe, e se há alguma coisa mais racional do que aquilo que me sucede, faça com que ele esteja aqui agora. Mas se você está se vingando de mim por meu absurdo suicídio, com a insensatez de continuar a existir,
Deixe-me dizer-lhe que nenhuma tortura poderia igualar o desprezo que continuarei sentindo, embora meu martírio possa durar 1 milhão de anos. Fiz esse apelo e mantive minha paz. Houve um minuto inteiro de ininterrupto silêncio e outra gota caiu. Mas eu sabia, com certeza infinita e inabalável, que tudo mudaria imediatamente. E eis que, de repente, meu túmulo foi aberto, isto é, não sei se foi aberto ou desenterrado, mas fui apanhado por algum ser sombrio e desconhecido e nos encontramos no espaço. De súbito, recuperei a visão. Era a calada da noite e nunca tinha visto tanta escuridão. Estávamos voando pelo espaço, muito longe da Terra. Não questionei o ser que estava me levando. Estava orgulhoso e esperei. Assegurei a mim mesmo que não estava com medo e fiquei extasiado ao pensar que não tinha medo algum. Não sei por quanto tempo permanecemos voando, nem consigo imaginá-lo. Tudo aquilo aconteceu como costumam acontecer as coisas nos sonhos, quando você ultrapassa o espaço e o tempo e as leis do pensamento e da existência, e apenas se limita nos pontos pelos quais o coração anseia. Lembro que de repente vi uma estrela na escuridão. É Sirius? Perguntei impulsivamente, embora não pretendesse fazer perguntas. Não, essa é a estrela que você viu entre as nuvens quando estava voltando para casa, respondeu o ser que estava me conduzindo. Eu sabia que ele possuía algo como um rosto humano. Estranho dizer que não gostei desse ser. Na verdade, senti uma intensa aversão por ele. Eu esperava uma completa inexistência e foi por isso que coloquei uma bala no meu coração. E aqui estava eu, nas mãos de uma criatura não humana, é claro, mas ainda assim viva. Portanto, a vida além do túmulo, pensei com a estranha frivolidade que se tem nos sonhos. Mas em sua essência mais profunda, meu coração permaneceu inalterado. Se eu tiver que existir novamente, pensei, e viver novamente sob o controle de um poder irresistível, não serei vencido e humilhado. Você sabe que tenho medo de você e me desprezo por isso, disse de repente ao meu companheiro, incapaz de me abster da pergunta humilhante que implicava uma confissão, e sentindo minha humilhação apunhalando meu coração. Não respondeu à minha pergunta, mas senti subitamente que ele não estava nem mesmo me desprezando, mas estava rindo de mim e não tinha compaixão por mim, e que nossa jornada tinha um objetivo desconhecido e misterioso e que só a mim interessava. O medo estava crescendo no meu coração. Agora fora silenciosa e dolorosamente comunicado a mim pelo meu companheiro silencioso e permeou por todo o meu ser. Estávamos voando pelo espaço escuro e desconhecido. Durante algum tempo perdi de vista as constelações familiares aos meus olhos. Eu sabia que havia estrelas nos espaços celestiais, cuja luz levou milhares ou milhões de anos para alcançar a Terra. Talvez já estivéssemos voando por esses espaços. Eu esperava algo com uma terrível angústia que torturava meu coração. E de súbito surgiu em mim um sentimento familiar e que me despertou. De repente, eu estava contemplando o nosso sol. Eu sabia que não podia ser o nosso sol, que dava vida à nossa terra e que estávamos a uma distância infinita do nosso sol, mas por alguma razão eu sabia com todo o meu ser que era um sol exatamente como o nosso, como uma duplicata dele. Um sentimento doce e emocionante ressoou em êxtase em meu coração. O poder associado da mesma luz que me dera luz provocou um eco em meu coração e o despertou. E tive uma sensação de vida, a antiga vida do passado, pela primeira vez depois do meu enterro. Mas se esse é o sol, se é exatamente o mesmo que o nosso sol, eu exclamei, onde está a terra? E meu companheiro apontou para uma estrela brilhando ao longe com uma luz esmeraldina.
Nós estávamos voando direto para ela. E essas repetições são possíveis no universo? Essa pode ser a lei da natureza? E se essa é a Terra, pode ser exatamente a mesma Terra que a nossa? Justamente a mesma? Pobre, infeliz, mas preciosa e amada para sempre, despertando nos mais ingratos de seus filhos o mesmo amor doloroso por ela que sentimos por nossa terra? Exclamei, abalado por um amor irresistível e estático por aquela terra velha e familiar que eu havia abandonado. A imagem da pobre criança que eu espantara passou pela minha mente. Você verá tudo, respondeu meu companheiro, e havia uma nota de tristeza em sua voz. Mas estávamos nos aproximando rapidamente do planeta. Estava crescendo diante dos meus olhos. Eu já conseguia distinguir os oceanos, os contornos da Europa, e de repente, um sentimento de grande e sagrada inveja queimou em meu coração. Como poderia existir uma cópia? E qual a finalidade da sua existência? Amo e só posso amar a terra que me resta, manchada com meu sangue, quando, em minha ingratidão, apaguei minha vida com uma bala no coração. Mas nunca, nunca deixei de amar essa terra e talvez, na mesma noite em que me afastei, a amei mais do que nunca. Existe sofrimento nesta nova terra? Em nossa terra, só podemos amar com o sofrimento e através do sofrimento. Não podemos amar de outra maneira e não conhecemos outro tipo de amor. Eu quero sofrer para amar. Anseio, neste exato instante, beijar com lágrimas nos olhos a terra que abandonei e não quero e não aceitarei a vida em nenhuma outra. Mas meu companheiro já havia me deixado. De repente, sem perceber como, me encontrei nesta outra terra, na luz brilhante de um dia ensolarado, belo como o paraíso. Acredito que estava em uma das ilhas que compõem o arquipélago grego, ou na costa do continente, em frente ao arquipélago. Oh, tudo estava exatamente como é conosco. Apenas tudo parecia ter um brilho festivo, o esplendor de algum grande e sagrado triunfo finalmente alcançado. O mar suave, verde como uma esmeralda, batia suavemente na praia e beijava com um amor manifesto, quase consciente. As árvores altas e adoráveis estavam com todo o esplendor da floração, e suas inúmeras folhas me davam as boas-vindas, tenho certeza, com o seu farfalhar suave e carinhoso, e pareciam articular palavras de amor. A grama cintilava com flores brilhantes e perfumadas. Os pássaros voavam em bandos no ar e se empoleiravam sem medo nos meus ombros e braços e me atingiam alegremente com suas belas e esvoaçantes asas. E, finalmente, vi e conheci as pessoas desta terra feliz. As pessoas chegavam-se a mim espontaneamente, me cercavam, me beijavam. Os filhos do sol, os filhos do sol. Oh, como eram lindos! Nunca vi em nossa própria terra tanta beleza na humanidade. Somente, talvez, em nossas crianças, nos seus primeiros anos, possamos encontrar algum reflexo fraco e remoto dessa beleza. Os olhos dessas pessoas felizes cintilavam com um brilho claro. Seus rostos estavam radiantes com a luz da razão e a plenitude de uma serenidade que resulta do perfeito entendimento. E, no entanto, esses rostos eram joviais. Nas suas palavras e vozes havia uma nota de alegria infantil. Ah, desde o primeiro momento, desde o primeiro olhar para elas, logo compreendi tudo. Aquela era a terra não manchada pelo pecado original. Nela viviam as pessoas que não haviam pecado. Viviam exatamente em um paraíso como aquele em que, de acordo com todas as lendas da humanidade, nossos primeiros pais viveram antes de pecar. A única diferença era que toda essa terra era o mesmo paraíso. Essas pessoas, rindo alegremente,
se amontoavam em volta de mim e me acariciavam. Elas me levavam para suas casas e cada uma delas tentava me tranquilizar. Ah, elas não me faziam perguntas, mas imaginei que sabiam de tudo sem perguntar e queriam, o quanto antes, suavizar os sinais de sofrimento do meu rosto. Capítulo 4. E sabem o que mais? Admitamos que tudo isso fosse apenas um sonho. Ainda assim, a sensação do amor daquelas pessoas inocentes e bonitas permaneceu comigo para sempre. E sinto como se o amor delas ainda estivesse fluindo para mim de lá. Eu mesmo as vi, as conheci e fui persuadido. Eu as amei, depois sofri por elas. Ah, entendi de imediato, mesmo naquele instante, que em muitas coisas eu não conseguiria entendê-las. Parecia-me incompreensível, como parece aos progressistas russos contemporâneos e aos maus petersburgueses, o fato de, tendo tanto conhecimento, não possuírem a nossa ciência. Mas logo percebi que o conhecimento delas era adquirido e fomentado por intuições diferentes das nossas na Terra, e que suas aspirações também eram bem diferentes. Não desejavam nada e estavam em paz. Não aspiravam ao conhecimento da vida como aspiramos a entendê-la, porque suas vidas estavam preenchidas, mas o conhecimento delas era mais elevado e mais profundo do que o nosso, pois nossa ciência procura explicar o que é a vida, aspira a entendê-la para ensinar aos outros como amar, enquanto elas, sem a ciência, sabiam viver. E isso eu entendi, mas não conseguia entender o conhecimento delas. Elas me mostraram suas árvores e eu não conseguia entender o intenso amor com que as contemplavam. Era como se estivessem conversando com criaturas como elas. E talvez não me engane se disser que de fato conversavam com as árvores. Sim, elas haviam encontrado sua língua, e estou convencido de que as árvores as entendiam. Elas olhavam para toda a natureza assim, para os animais que viviam pacificamente com elas, que ao contrário de as atacar, as amavam, conquistados por seu amor. Elas apontavam para as estrelas e me diziam algo sobre os astros que eu não conseguia entender, mas estou convencido de que estavam de alguma forma em contato com as estrelas, não apenas no pensamento, mas por algum canal vivo. Oh, essas pessoas não se esforçavam em tentar me fazer entendê-las. Elas me amavam sem necessidade disso. Além disso, eu sabia que elas nunca me entenderiam e por isso nunca lhes falei sobre a nossa terra. Limitava-me a beijar na presença delas a terra em que viviam e a adorá-la em silêncio. E elas viam isso e me deixavam adorá-las sem ficarem envergonhadas com a minha adoração, pois elas mesmas amavam muito. Não ficavam descontentes por minha causa quando, às vezes, beijava seus pés com lágrimas nos olhos, pois estavam alegremente conscientes do amor com o qual elas responderiam ao meu. Às vezes eu me perguntava, admirado, como que elas eram capazes de nunca ofender, uma vez que fosse uma criatura como eu, nem uma única vez despertar um sentimento de ciúme ou de inveja. Muitas vezes perguntava também para mim mesmo como é que eu, como se fosse um desonesto e enganador, nunca conversara com elas sobre meus conhecimentos, dos quais, é claro, elas não tinham noção. Nunca fui tentado a fazê-lo por um desejo de surpreender ou mesmo para beneficiá-las. Elas eram tão joviais e esportivas quanto crianças. Vagavam por seus bosques e prados adoráveis, cantavam suas belas canções, sustentavam-se dos frutos de suas árvores, o mel dos bosques e o leite dos animais que as amavam. Preocupavam-se muito pouco com a alimentação e com o vestuário. Elas amavam e geravam filhos, mas nunca notei nelas o impulso daquela sensualidade cruel que vence quase todos os homens nesta terra, de todos, sem exceção de nenhum.
e que constitui a única origem de quase todos os pecados da nossa humanidade. Elas se alegravam com a chegada das crianças, como novos seres para compartilhar sua felicidade. Não havia brigas nem ciúmes entre elas, nem mesmo sabiam o que as palavras significavam. Seus filhos eram filhos de todos, pois todos constituíam uma só família. Quase não havia doença entre elas, embora houvesse morte, mas seus idosos morriam pacificamente, como se adormecessem, rodeados dos entes queridos, dando bênçãos, sorrindo e acompanhados pelos seus olhares brilhantes e amáveis. Nunca vi tristeza ou lágrimas nessas ocasiões, mas apenas amor, que chegava ao ponto do êxtase, mas um êxtase calmo, perfeito e contemplativo. Pode-se pensar que elas ainda estavam em contato com os que haviam partido após a morte e que sua união terrestre não era interrompida pela morte. Elas mal me entendiam quando eu as questionava sobre a imortalidade, mas evidentemente estavam tão convencidas da sua existência que nem por um momento se lembravam de pô-la em dúvida. Não possuíam templos, mas possuíam uma verdadeira sensação viva e ininterrupta de unidade com todo o universo. Não tinham credo, mas tinham um certo conhecimento de que, quando a alegria terrena atingisse os limites da natureza terrena, viria para todas elas, tanto para os vivos quanto para os mortos, uma plenitude ainda maior do contato com todo o universo. Aguardavam alegremente esse momento, mas sem pressa, sem ansiar para que chegasse, mas parecendo ter uma antecipação do fato em seus corações, com os quais conversavam entre si. À noite, antes de dormir, gostavam de cantar em coro musical e harmonioso. Nessas canções, expressavam os sentimentos que experimentavam durante o dia, cantavam suas glórias e se despediam. Cantavam os louvores da natureza, do mar, dos bosques. Gostavam de fazer músicas uma sobre a outra e se elogiavam como crianças. Eram as músicas mais simples, mas punham nelas o seu coração, e aos corações elas chegavam. E não apenas em suas canções, mas em todas as suas vidas, pareciam não fazer nada além de se admirar uma à outra. Era como estar apaixonada uma pela outra, mas um sentimento universal e abrangente. Algumas de suas canções, solenes e arrebatadoras, eu mal entendi. Embora entendesse as palavras, nunca conseguia entender seus completos significados. Permaneciam, por assim dizer, além do alcance da minha mente, mas meu coração inconscientemente as absorviam cada vez mais. Sempre disse a elas que já havia pressentido isso muito antes, que essa alegria e glória me haviam chegado à nossa terra na forma de uma melancolia ansiosa que às vezes se aproximava da tristeza insuportável, que eu tinha um conhecimento prévio de todas elas e de sua glória nos sonhos do meu coração e nas visões da minha mente, que muitas vezes em nossa terra eu não conseguia olhar para o pôr do sol sem lágrimas, que no meu ódio pelos homens da nossa terra sempre havia uma angústia de saudade. Por que não podia eu odiá-los, visto que não os amava? Por que não podia perdoar-lhes? Porque me fazia sofrer amá-los? Por que podia amá-los odiando? Elas me ouviram e vi que não podiam conceber o que eu estava dizendo. Mas não me arrependi de ter-lhes falado essas coisas. Sabia que elas compreendiam todo o poder da minha nostalgia por aqueles a quem tinha abandonado. Mas quando me olhavam com seus olhos doces, cheios de amor, quando sentia que na presença delas meu coração também se tornava tão inocente quanto o delas, o sentimento de plenitude da vida me deixava sem fôlego e eu as adorava em silêncio. Oh, todo mundo ri agora na minha cara e me garante que não se pode sonhar com os detalhes que estou descrevendo, que só sonhei ou experimentei uma sensação elaborada no meu próprio coração delirante e que inventei os detalhes quando acordei. E quando disse que talvez realmente ocorrera assim, meu Deus, como gritaram de tanto rir,
e que alegria eu lhes trouxe. Oh, sim, é claro que fui dominado pela mera sensação do meu sonho. Isso foi tudo o que foi preservado no meu coração cruelmente ferido. Mas as formas e imagens reais do meu sonho, isto é, as mesmas que realmente vi no momento do meu sonho, estavam cheias de tanta harmonia, eram tão amáveis e encantadoras e tão reais que ao despertar, como é natural, eu era incapaz de dar-lhes vida na nossa pobre linguagem. Por isso elas se tornaram confusas em minha mente. E então, talvez tenha sido forçado a inventar os detalhes e, é claro, distorcê-los no meu desejo apaixonado de transmitir, pelo menos, alguns deles o mais rápido possível. Mas, por outro lado, como posso evitar de acreditar que tudo fora verdade? Talvez fosse 1000 vezes mais radiante, mais belo e mais alegre do que eu descrevi. É verdade que sonhei, mas deve ter sido real. Olhem, vou lhes contar um segredo. Talvez não tenha sido um sonho, pois algo tão horrível aconteceu, algo tão horrivelmente verdadeiro, que não poderia ter sido imaginado em um sonho. Meu coração pode ter originado o sonho, mas teria sido o meu coração capaz de originar o terrível evento que me aconteceu depois? Como poderia eu, sozinho, tê-lo inventado ou imaginado no meu sonho? Seria possível que o meu coração insignificante e minha mente inconstante e trivial tivessem chegado a semelhante revelação da verdade? Oh, julguem por si mesmos. Até este momento não falei no caso, mas agora direi a verdade. O fato é que eu corrompi todos eles. Capítulo 5. Sim, sim, acabou comigo, corrompendo todas as pessoas. Como isso poderia acontecer, eu não sei, mas lembro claramente. O sonho abrangeu milhares de anos e deixou em mim apenas uma sensação do todo. Só sei que fui a causa de seus pecados e queda, como uma triquina vil, como uma semente da praga que infecta reinos inteiros. Assim contaminei toda aquela terra, tão feliz e sem pecado antes da minha chegada. Elas aprenderam a mentir, tomaram gosto à mentira e descobriram o encanto da falsidade. Oh, a princípio talvez tenha começado inocentemente, com uma piada, uma provocação, com uma brincadeira amorosa, talvez com uma semente, mas essa semente de falsidade penetrou em seus corações e as agradou. Então a sensualidade logo foi gerada. Sensualidade gerou ciúme, ciúme, crueldade. Oh, não sei, não me lembro, mas não tardou que se derramasse a primeira gota de sangue. Elas ficaram maravilhadas ao mesmo tempo que horrorizadas e começaram a afastar-se umas das outras. Formaram sindicatos, mas era um contra o outro. Vieram as censuras e as incriminações. Passaram a conhecer a vergonha, e a vergonha as trouxe a virtude. Surgiu o conceito da honra e cada grupo se uniu à sombra da sua bandeira. Começaram a torturar animais e os animais afastaram-se delas para as florestas e se tornaram hostis. Começaram a lutar pela separação, pelo isolamento, pela individualidade, pelos meus e pelos seus. Começaram a falar em diferentes idiomas. Familiarizaram-se com a tristeza e passaram a amá-la. Ansiavam pelo sofrimento e diziam que a verdade só poderia ser alcançada através do sofrimento. Então surgiu a ciência. Quando se tornaram perversas, começaram a falar de irmandade e humanitarismo e entenderam essas ideias. Quando se tornaram criminosas, inventaram a justiça e elaboraram códigos legais inteiros para observá-la e, para garantir sua manutenção, montaram uma guilhotina. Mal se lembravam do que haviam perdido e, de fato, se recusavam a acreditar que alguma vez haviam sido felizes e inocentes. Até mesmo riam da possibilidade dessa felicidade no passado e a chamavam de sonho. Nem sequer podiam fazer uma ideia desse estado, mas estranho e maravilhoso de se relacionar. Embora tenham perdido toda a fé na felicidade passada
e a tenham chamado de lenda. Elas tanto desejavam ser felizes e inocentes mais uma vez que sucumbiam a esse desejo como crianças. Fizeram dela um ídolo, montaram templos e oravam à sua própria ideia, ao seu próprio desejo. Embora ao mesmo tempo acreditassem plenamente que aquilo era inatingível e não pudesse ser realizado, elas se curvaram e a adoraram com lágrimas. No entanto, se pudesse ter se dado o caso de retornarem à condição inocente e feliz que haviam perdido, e se alguém tivesse mostrado a elas novamente e perguntado se queriam retornar, certamente teriam recusado. Elas me responderam: podemos ser mentirosos, maus e injustos. Nós o sabemos e choramos por causa disso. Sofremos por causa disso. Nos atormentamos e nos punimos, mas talvez do que aquele misericordioso juiz que nos julgará e cujo nome não conhecemos. Mas possuímos a ciência e por meio dela encontraremos a verdade e chegaremos a ela conscientemente. O conhecimento é superior ao sentimento, a consciência da vida é superior à vida. A ciência nos dará sabedoria, a sabedoria revelará as leis, e o conhecimento das leis da felicidade é maior do que a felicidade. Foi o que disseram, e depois de o terem dito, todas começaram a se amar mais a si mesmas do que a qualquer outra pessoa, e de fato não poderiam fazer o contrário. Todas se tornaram tão invejosas dos direitos de sua própria personalidade que fizeram o máximo para restringi-la e destruí-la nos outros. E fizeram disso a principal coisa de suas vidas. A escravidão se seguiu, até a escravidão voluntária. Os fracos se submetiam ansiosamente aos fortes, com a condição de que estes os ajudassem a subjugar os ainda mais fracos. Depois surgiram os santos que vieram a essas pessoas chorando e falando com elas sobre seu orgulho, sua perda de harmonia e, na devida proporção, de sua perda de vergonha. As pessoas riram deles e lhes atiraram pedras. Sangue santo foi derramado no limiar dos templos. Então surgiram homens que começaram a pensar em como reunir todas as pessoas novamente, para que todas, embora ainda amassem mais a si mesmas, não prejudicassem as outras e que todas pudessem viver juntas, formando uma sociedade harmoniosa. Guerras constantes surgiram sobre essa ideia. Todos os combatentes, ao mesmo tempo, acreditavam firmemente que a ciência, a sabedoria e o instinto de autopreservação forçariam finalmente os homens a se unirem em uma sociedade harmoniosa e racional. Enquanto isso, para acelerar as coisas, os sábios se esforçavam para exterminar o mais rápido possível todos os que não eram sábios e não compreendiam sua ideia, a fim de que não fossem um obstáculo para o seu triunfo. Mas o instinto de autopreservação se tornou rapidamente mais fraco. Surgiram homens altivos e soberbos que exigiam tudo ou nada. Para obter tudo, recorriam ao crime e, se não tiveram sucesso, ao suicídio. Surgiram religiões com um culto à inexistência e à autodestruição em prol da eterna paz no vazio. Por fim, essas pessoas se cansaram de seus esforços sem sentido, e sinais de sofrimento surgiram em seus rostos, e então proclamaram que o sofrimento era beleza, pois somente no sofrimento haveria significado. Glorificaram o sofrimento em suas canções. Eu me movia entre elas, torcendo as mãos e chorando sobre elas, mas eu as amava talvez mais do que nos velhos tempos, quando ainda não havia sofrimento em seus rostos e quando ainda eram inocentes e tão amáveis. Amei a terra que elas poluíram ainda mais do que quando era um paraíso, e isso apenas porque nela aparecera a tristeza. Infelizmente, sempre amei a tristeza e a tribulação, mas apenas para mim, mas chorei por elas com pena. Estendi minhas mãos para elas em desespero, culpando-me, amaldiçoando-me e desprezando-me. Dizia a elas que tudo aquilo era obra minha, só minha,
que fora eu que lhes trouxera corrupção, peste e falsidade. Pedi-lhes que me crucificassem, ensinei-as a fazer uma cruz. Não consegui me matar, não tinha coragem para fazê-lo, mas queria sofrer nas mãos delas. Ansiava por sofrer, ansiava que meu sangue fosse drenado até a última gota. Mas elas sorriam de mim e começavam finalmente a me considerar como um louco. Elas me defendiam, dizendo que não tinham agora mais do que aquilo que tinham desejado e que tudo isso acontecera porque tinha de acontecer. Por fim, declararam que eu estava me tornando perigoso e que deveriam me trancar em um hospício se eu não segurasse minha língua. Então, tanta tristeza tomou conta da minha alma que meu coração se apertou. Senti como se estivesse morrendo e então eu acordei. Já era manhã. O sol ainda não havia se erguido, eram 6 da manhã. Acordei na mesma poltrona. Minha vela havia se queimado, todo mundo estava dormindo no quarto do capitão e havia uma quietude por todo o lado, rara em nosso apartamento. A princípio, estremeci assombrado. Nunca me tinha acontecido nada de semelhante. Até as pequenas coisas me impressionavam. Eu nunca, por exemplo, adormecera assim na minha poltrona. Enquanto me colocava de pé e acabava de despertar, de repente avistei meu revólver carregado, pronto, mas instantaneamente o empurrei para longe. Oh, agora! Vida! Vida! Levantei minhas mãos e invoquei a verdade eterna, não com palavras, mas com lágrimas. Êxtase, êxtase incomensurável, inundava minha alma. Sim, vida e espalhar as boas novas. Oh, naquele momento resolvi espalhar as boas novas e resolvi, é claro, espalhá-la por toda a minha vida. Vou espalhar as boas novas. Quero espalhar as boas novas. De quê? Da verdade, pois eu a vi. Vi com meus próprios olhos, vi em toda a sua glória. E desde então tenho pregado. Além disso, amo todas aquelas pessoas que riem de mim mais do que quaisquer outras. Por que amo mais a estas? Não sei, não posso explicar, mas que seja. Dizem-me que sou vago e confuso, e se agora sou vago e confuso, como será mais tarde? Sim, é verdade, sou vago e confuso, e talvez com o passar do tempo me torne ainda mais. E é claro que cometerei muitos erros antes de descobrir como pregar, ou seja, descobrir quais palavras dizer, que coisas fazer, pois é uma tarefa muito difícil. Vejo tudo isso tão claro quanto a luz do dia, mas, ouçam-me, quem não comete erros? Ainda assim, saibam, todos estão almejando o mesmo objetivo, todos estão se esforçando na mesma direção, do sábio ao ladrão mais vil, apenas por estradas diferentes. É uma verdade antiga, mas eis aqui outra nova. Não posso estar muito errado, pois vi a verdade. Vi e sei que as pessoas podem ser belas e felizes sem que sejam obrigadas a deixar de viver na terra. Não quero e não posso acreditar que o mal seja a condição normal da humanidade. E é justamente sobre essa minha fé que elas riem. Mas como posso deixar de acreditar nisso? Eu vi a verdade. Não é como se eu a tivesse inventado com minha mente. Eu a vi. E a imagem viva dela encheu minha alma para sempre. Eu a vi com tanta perfeição que como poderia acreditar agora que essa verdade não possa existir também entre as pessoas? E então, como posso estar errado? Talvez eu me desvie um pouco, é possível também que empregue palavras estranhas, mas não por muito tempo. A imagem viva do que vi sempre estará comigo e sempre me corrigirá e me guiará. Oh, eu estou cheio de coragem e frescor e continuarei sem parar por 1000 anos. Saibam, no começo eu pretendia esconder o fato de que as corrompi, mas isso seria um erro. Esse seria o meu primeiro erro. Mas a verdade sussurrou para mim que eu estava mentindo, me preservou e me corrigiu.
Mas como estabelecer o paraíso? Não sei, porque não sei como colocar em palavras. Depois do meu sonho, perdi o domínio das palavras. Todas as principais palavras, enfim, as mais necessárias. Mas não importa, seguirei e continuarei anunciando a boa nova. Não irei embora, pois de qualquer maneira eu a vi com meus próprios olhos, embora não possa descrever o que vi. Mas as escarnecedoras não entendem isso. Foi um sonho, dizem elas, delírio, alucinação. Oh, como se isso significasse muito. E elas estão tão orgulhosas. Um sonho? O que é um sonho? E a nossa vida não é um sonho? Eu direi mais. Suponho que esse paraíso nunca venha a realizar-se e que este paraíso não chegue nunca a ser uma realidade. Eu próprio o admito. Ainda assim continuarei pregando. E, no entanto, como é simples. Em um dia, em uma hora, tudo pode ser arranjado de uma só vez. O principal é amar os outros como você ama a si mesmo. Isso é o principal. E isso é tudo. Nada mais é preciso. Vocês descobrirão imediatamente como organizar tudo. E ainda assim, é uma velha verdade que foi dita e recontada 1 bilhão de vezes, mas que até agora não faz parte de nossas vidas. A consciência da vida é superior à vida. O conhecimento das leis da felicidade é superior à felicidade. É contra isso que devemos lutar. E eu lutarei contra isso. Se todas as pessoas quisessem, tudo mudaria de uma só vez. E eu localizei aquela garotinha e devo continuar e continuar. Final do livro. Obrigada por ficar até aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe para apoiar esse projeto. Obrigada, Deus te abençoe.